Olá, seja bem-vindo ao Rancho da Matemática mais uma vez. Continuando o curso de Matemática para o Ensino Médio, nós hoje vamos trabalhar tipos de matriz. Mas antes, gostaria que você desse um like no nosso vídeo, compartilhasse nas redes sociais e também se inscrevesse. Não esqueça de clicar no sininho para que você seja o primeiro a ser informado quando for postado um novo vídeo. Muito bem, tipos de matrizes. Tipos de matrizes. Matrizes com denominações especiais. Então, o primeiro passo é esse, as denominações especiais. Nós temos aqui a primeira, que é a matriz linha. Então, já está dizendo matriz linha, ou seja, ela é uma matriz em que vai ter uma linha e pode ter n colunas, ou apenas uma coluna. Então, veja, é toda matriz do tipo 1 por n, isso é, com uma única linha. O n significa a coluna, então pode ser uma coluna ou pode ser n colunas, ou seja, infinitas colunas. Então, isso aí é um exemplo. Agora, coloco aqui um exemplo para você sobre matriz linha. Então, matriz linha. Nesse caso, eu posso chamar aqui a matriz A, por exemplo, apenas o número 1. Posso chamar a matriz B de 2, 3 e 4. Ou seja, a primeira tem uma linha e uma coluna. A segunda tem uma linha e 3 colunas. Então, essa aqui é do tipo 1 por 3 e essa aqui 1 por 1. Então, matriz de ordem 1. Eu ainda posso colocar, por exemplo, a matriz C, fazer aqui no início, uma matriz com o elemento 0, o elemento N, o elemento S e assim por diante. Então, não importa o tipo de elemento que eu vou colocar nessa matriz. Então, tá aí o exemplo de matriz linha, né? O foco é você saber que tem só uma linha e pode ter infinitas colunas, tá? Então, vamos agora para a segunda matriz, segundo tipo de matriz, que é a matriz coluna. O próprio nome já está dizendo, é uma matriz coluna. Então, o conceito está aqui embaixo. É toda matriz do tipo M por N, ou seja, M por 1, né? Isso é, com uma única coluna. Ao contrário da outra. A outra tinha uma linha e infinitas colunas. Essa aqui, ó, observe que no local da linha está dizendo que é M. Então, eu posso colocar uma linha, eu posso colocar infinitas linhas. Então, vamos aqui para o exemplo da matriz A. Fica assim, matriz coluna, né? Então, veja só, deixa eu abrir aqui a matriz, vou colocar assim, 2 e 3. Então, tá aí. É uma matriz em que tem duas linhas e apenas uma coluna, tá? Então, exemplo da matriz B. Eu posso dizer que a minha matriz vai ter o elemento A, o elemento X e o elemento B. Então, tá aí uma matriz que tem 3 linhas e uma coluna. E assim por diante. Então, o que importa é que você entenda que ele vai ter apenas uma coluna, né? Coluna sempre na vertical e as linhas na horizontal. Então, vamos aqui para o terceiro tipo de matriz. Nós temos a matriz quadrada. Veja o conceito. O conceito diz, é toda matriz do tipo n por n. Observe que essa aqui não vem nenhum valor numérico. Então, n por n, ou seja, ela é quadrada. Então, o valor de n vai ser tanto para a linha quanto para a coluna. Isto é, o mesmo número de linhas, né, e colunas. Nesse caso, dizemos que a matriz é de ordem n. Veja um exemplo. A matriz A, eu vou fazer uma matriz quadrada de ordem 2. Eu tenho 2, 3, 4 e 5. Então, veja, eu tenho uma, duas linhas, eu tenho uma, duas colunas. Então, é uma matriz de ordem 2. Eu posso escrever assim, 2 por 2. Né? Posso fazer aqui uma matriz B, onde vai ter mais elementos. Então, por exemplo, 2, 4 e 5, 1, 0,
0, 0, 2 e uma fração aqui para melhorar. Então, observe que essa matriz ela tem 9 elementos, né? Então, e tem 3 linhas e 3 colunas. Então, eu posso dizer que a matriz é do tipo 3×3 ou simplesmente matriz de ordem 3. Então, está aí a representação de uma matriz, matriz quadrada. Dentro dessa matriz quadrada, a gente pode também verificar essas duas informações que eu coloquei. Ó. Diagonal principal, né? Tá aqui, ó. Diagonal principal de uma matriz quadrada, tá? É o conjunto de elementos dessa matriz tais que o I é igual ao J. Então, lá naquela matriz genérica, quando eu passei, então você pode observar que o I é sempre igual ao J. Veja, vou fazer uma bem aqui do lado. Imagine aqui uma matriz C. Vou tentar fazer uma aqui para mostrar. Por exemplo, então C1, C1, 2, o espaço está reduzido. E aqui no caso, C2, 1 e C2, 2. Então, ele é uma matriz de ordem 2. Agora veja essa informação. Diz que o I é igual ao J. O I representa a linha e o J representa a coluna. Então, veja, quem é a diagonal principal? A diagonal principal é essa. Ó. Observe que tanto o I quanto o J, que são os índices, são iguais. Então, se eles são iguais, essa aqui vai ser a diagonal principal. Tá? A outra informação, né, que está aqui logo abaixo, diz assim, diagonal secundária. Tá? O que é? É o conjunto de elementos dessa matriz tais que o I mais o J é igual a N mais 1. Ou seja, é a segunda diagonal. Se uma é a principal, a outra que vai para o lado esquerdo é a diagonal secundária. Tá? Então, melhor frisando isso, quando os índices são iguais, é a diagonal principal, ou seja, a diagonal que vai para a direita. E a que vai para a esquerda, a gente chama de diagonal secundária. Então, são essas duas informações adicionais nas matrizes quadradas. Nós temos aqui um exemplo de uma matriz quadrada. Aqui, ó. Beleza. A matriz de ordem 3×3, né? Então, vejamos. Ele quer saber aqui quem é a diagonal principal. Então, a diagonal principal é sempre aquela que vai para a direita. Então, são esses elementos aqui, ó. Então, a diagonal principal. Diagonal secundária, que vai para a esquerda. Então, essa diagonal ali é exatamente essa aqui, a diagonal secundária. Para você compreender ainda mais, observe. O elemento A11 é esse aqui, ó. É -1. É o elemento da diagonal principal, pois o I é igual ao J. Ou seja, o primeiro índice é igual ao segundo índice. Observe que é 1 e 1, ó. 1 e 1. Então, são iguais. Então, diagonal principal. O segundo elemento aqui que está sendo representado, ó, é o A31. Então, o A31, ele é o 5, né? Então, exatamente aqui, ó. É o elemento que está na terceira linha e na primeira coluna. Então, ele é o quê? Está dizendo 5 é elemento da diagonal secundária, pois, se você pegar o I, ele é o elemento A31. O I é 3. Está aqui, ó. Está aqui. Se você pegar o I, deixa eu fazer a seta aqui, ficar melhor, que é 3. E mais o J, quem é o J? O J é 1. Observe que é o elemento 31. Então, tá aqui, ó, 3 que é o I e o 1 que é o J. Tá dizendo que é igual a N mais 1. O que significa o N? O N é o tipo de matriz. Então, ela é uma matriz de ordem 3. Então, tá dizendo que N mais 1.
Então, esse 1 aqui, ele é uma constante. Então, se você pegar 3 mais 1, dá exatamente 4. Ou seja, do mesmo jeito do outro lado. Então, é 3 e 1 e 3 e 1. Então, tá aí. São alguns detalhes, mas é só você lembrar que a diagonal principal, ela sempre vai a linha para a direita e a diagonal secundária sempre para a esquerda. Beleza, vamos para o próximo exemplo de matriz, de tipos de matriz. Nós temos aqui a matriz nula. O que é a matriz nula? Já está dizendo, né? Nula. Ela vai ser o quê? Onde todos os elementos são nulos, onde todos os elementos são zero. Então, tá aqui, nós temos uma anotação, que a matriz sempre vai ser zero. Por exemplo, matriz A. Se eu tiver aqui uma matriz quadrada de ordem 2, ó, então, todos eles vão ser nulo. Então, não precisa passar mais exemplo, porque se for de ordem 3, de ordem 4, então ela vai ser sempre uma matriz nula. Pode vir só um elemento? Pode. Pode ser só linha? Pode. Pode ser só coluna? Pode. Então, não importa, ela vai ser uma matriz que todos os elementos são nulos. Vejamos o próximo exemplo de tipos de matriz. Nós temos aqui agora a matriz diagonal, né? É a matriz quadrada, está dizendo que ela é quadrada, onde todos os elementos que não estão na diagonal principal são nulos. Veja só, ela é quadrada e todos os elementos que não estão na diagonal principal são nulos. Exemplo, matriz A, fazer uma matriz 3 por 3. Ele disse que todos os elementos na diagonal que não estão na diagonal principal são nulos. Então, eu posso dizer assim, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 3. Veja, é uma matriz de ordem 3. Primeira parte, ela diz que tem que ser quadrada. Então, esta matriz, ordem 3 por 3. Ela é quadrada? Observe que está aqui, 3 por 3, então é quadrada. Diz que todos os elementos que não estão na diagonal principal são nulos. Então, veja, a diagonal principal é aqui onde está o 1, o 2 e o 3. Então, o restante, se você observar, ó, aqui é nulo e essa parte aqui de baixo também é nula. Então, está aí o exemplo de uma matriz diagonal, tá? Bem parecida com a matriz identidade. Vejamos agora a matriz identidade. Matriz identidade diz o que? É a matriz quadrada, onde todos, ou seja, onde os elementos da diagonal principal são iguais a 1. Tá? Então, ela é quadrada e todos os elementos da diagonal principal são iguais a 1. Os demais são nulos. Se você observar, eu coloquei aqui exatamente a matriz diagonal. Botei 1, 2 e 3. Já na identidade, esses elementos aqui da diagonal principal, todos são iguais a 1. Então, por isso que eu botei para diferenciar. Então, vamos lá. Matriz identidade. Vou fazer um exemplo aqui do lado. Então, ela tem que ser o quê? Quadrada. Então, posso fazer um exemplo aqui do lado. Ela tem que ser quadrada. Então, só que ela tem que ser quadrada e os elementos da diagonal principal é igual a 1. Então, 1, 0, 0. Fazer a matriz 3 por 3, que é 1, que é 0, 0, 0, 1. Então, o que diferencia essas duas matrizes é porque aqui a identidade, né, os elementos da diagonal principal, eles são iguais a 1. E da outra não, pode ser outros elementos. E os elementos que não estão na diagonal principal, em ambas as matrizes, são nulos. Tá? Então, o que vai diferenciar é exatamente essa diagonal principal. Tá? Então, a única diferença que existe entre elas duas. Veja, a índice J é igual 1 se I for igual a J. Então, todos esses elementos aqui, ó, que é o elemento A índice 1, aqui é o elemento A índice 2, 2,
e aqui é o elemento AN33, né? Então, quer dizer, os da diagonal principal são exatamente os que são iguais. E todos os elementos dos que o I é diferente do J, que são os que estão em zero, todos são zero, tá? Então, são essas informações aí para diferenciar um pouquinho a matriz diagonal da matriz identidade. Beleza, vamos aqui para uma matriz transposta, né? Diz o que? Vejamos o que diz a matriz transposta. Chamamos de matriz transposta a matriz A, de uma matriz A, a matriz em que é obtida a partir de A, trocando a ordem, ou seja, trocando-se ordenadamente suas linhas por colunas e suas colunas por linhas. A notação da matriz, né, transposta é essa aí, A elevado a T. Exemplo, vamos lá. Eu tenho uma matriz A em que eu tenho os elementos 2, 3, 1 e 4. Então, eu tenho uma matriz 2 por 2. Então, essa é a minha matriz, né? Agora, ele pede a transposta. Quem é a transposta de A? Então, nesse caso, se está pedindo a transposta, que é escrita assim, ó, a transposta de A, isso é um T. Isso é um T. Vamos lá, observe o conceito. Ele diz assim: trocando-se ordenadamente suas linhas por colunas. Então, veja, se eu tenho a linha 2 e 3, que é a primeira linha, ele vai ser minha primeira coluna. Se eu tenho a segunda linha, então ela vai ser minha segunda coluna. Então, veja, eu tenho a matriz original, que é a matriz A, e aqui eu tenho a matriz transposta da matriz A. Essa é a transposta dessa. Tá? Se eu pegar a transposta da transposta, volta para a matriz A. Então, não vou fazer isso para não complicar muito a vida de vocês. Então, qual é o segredo aqui da transposta? É pegar o que era linha, virou, deixa eu pegar outra cor aqui, o que era linha virou coluna. A segunda linha, ó, virou segunda coluna. E assim vai, tá? Então, vamos para uma pequena observação. Observação. Desse modo, se a matriz A é do tipo M por N, a transposta é do tipo N por M, ou seja, faz a inversão dos valores, né? Por exemplo, se a gente tivesse uma matriz, vou colocar um exemplo aqui. O que ele está querendo dizer aqui nessa observação é o seguinte, deixa eu ver se cabe eu fazer aqui. Eu tenho aqui, por exemplo, deixa eu separar, eu tenho uma matriz B é igual, a matriz B é igual a 1, a 2, a 3, 0, 4 e 5. Então, eu tenho uma matriz 2 por 3, né? Então, o que ele está querendo dizer ali é exatamente isso. Agora, veja, eu vou fazer a transposta de B. Quando eu transposto a B, ela era 2 por 3, essa matriz. 2 por 3. Então, veja, eu vou pegar a primeira linha e vou transformar na minha primeira coluna. Então, ó, vai ficar 1, 2 e 3. Vou pegar a segunda linha e vai ficar a minha segunda coluna, 0, 4 e 5. Portanto, o que está querendo dizer aqui, ó, M por N, né? Uma quantidade de linha e uma quantidade de coluna, ela fica invertida, né? Agora vai ficar N por M, ou seja, ela agora tem 3 linhas e 2 colunas. Veja que a posição dos índices, né,
a posição do valor em relação à linha e coluna, fez uma alteração do jeitinho que está aqui. Então, note que a primeira linha de A corresponde à primeira coluna da matriz transposta, e assim por diante. Então, está aí o exemplo de transposta. Agora nós temos a matriz simétrica, né? A matriz simétrica é uma das mais difíceis de se fazer, porque você tem que ter um exemplo onde você tem a matriz e quando você inverter, vai dar a mesma matriz, tá? Então, exemplo, matriz A é igual, fazer a matriz quadrada de ordem 2, por exemplo, eu tenho 1 e 2, e eu tenho, por exemplo, eu tenho que inverter, vai dar a mesma coisa, quando eu inverter, vai dar a mesma coisa. Então, veja, eu tenho a matriz A. Quem é a matriz simétrica dela, né? Então, por exemplo, é uma matriz quadrada de ordem n, é simétrica quando A é igual à transposta. Então, agora veja, quem é a transposta de A? Tem que dar igual a outra. Então, para dar igual a outra, observe que eu já criei um exemplo. Então, a minha primeira linha, ela é transposta. Então, vai ser minha primeira coluna. Eu estou escrevendo esta linha que eu risquei, ó. Então, tá aí, ó. A minha segunda linha vai ser minha segunda coluna. Então, a pergunta é, mudou alguma coisa? Não mudou nada. Então, significa dizer que a matriz A é igual à sua própria transposta. Então, quando isso acontece, dizemos que as matrizes, nesse caso, são simétricas. Então, A igual à sua própria transposta. Ok? Então, isso é matriz simétrica. Quando acontece da matriz principal ser igual à sua própria transposta. Matriz oposta. A matriz oposta. Então, quem é a matriz oposta? Chamamos de matriz oposta de A, né? Está aqui a matriz, A igual a índice J, M por N, a matriz obtida a partir de A, trocando-se o sinal de todos os seus elementos. Quem é a notação? Menos A. Então, vamos para um exemplo. A matriz A é igual a 2, menos 3, 4 e 5. Então, o que diz o conceito? Tem que trocar o sinal de todos os elementos. Então, se tem que trocar o sinal de todos os elementos, então vejamos quem vai ser a matriz oposta, né? A oposta de A. Então, a oposta de A, que está lá a notação, é igual a quem? Todos os elementos têm que ser trocados. Então, menos 2, era positivo, ficou negativo. Nós temos um 3 positivo agora, menos 4 e menos 5. Então, está aí a representação da matriz oposta da matriz A. Então, essa é a oposta dessa. Tá ok? Então, bom estudo e até a próxima. Mas antes, não esqueça, clique aí, se inscreva no canal Rancho da Matemática. Clique no sininho para que você seja o primeiro a receber os nossos vídeos, né, ser notificados. E também dê um like, faça os comentários sobre a aula. Obrigado e bom estudo.